Ela é fisiatra e presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Regina Schweire. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Prazer com você. E justamente, quando você veio outra vez, depois muita gente entrou em contato. Nossa, a gente quer aprofundar essas questões de fibromialgia. Então a gente vai fazer agora uma pauta porque você, telespectador, pediu que a gente fizesse. Então aproveite cada uma das informações. Principais causas da fibromialgia. Quando fala fibromialgia, já estou imaginando alguém falando ai, aquelas dores pelo corpo todo. Estou certo ou errado? Tá certo. É uma dor... Não, tá certo. É isso mesmo? É aquela dor que anda, né? Aquela dor pelo corpo inteiro, associada a outros sintomas, que é a fadiga, a insônia, a depressão, alterações de intestino, muita sensibilidade ao frio também. E outras causas também, assim, chega até algumas pessoas com parestesias, formigamentos. E por muito tempo, mas muito tempo mesmo, Dalcides, se achava que a fibromialgia era uma coisa de maluco. Por quê? Porque não tem nenhum exame de imagem, exame de sangue que possa determinar isso, diagnosticar. Então achavam que era alguma coisa da cabeça das pessoas. E como acontece 7 vezes mais nas mulheres do que nos homens, achavam que era coisa de mulherzinha, né? Frescura. Infelizmente. Infelizmente. Então, quanta gente que a gente conhece, quantas mulheres ao redor dos 50, 60 anos, um pouquinho mais cedo também, e se associava, é a síndrome do ninho vazio, enfim, é porque aposentou. E hoje em dia a gente sabe que não é isso, que existe uma sensibilização. É tão importante, porque senão a gente vai assim relativizando, né, a dor do outro, né? Vai. Cada dia dói num lugar, escolha aí onde há dor. Umas coisas assim que parecem engraçadinhas, mas são tão agressivas. Né? E vai excluindo a pessoa, né? Então é um preconceito muito grande. Então, a gente tem que levar a sério, fibromialgia não é frescura, é uma doença, isso? Existe mesmo. Existe, é concreta e a dor vai mesmo mudando de região. Hoje em dia os estudos perceberam que há assim uma sensibilização do cérebro, né? Você já mostrou o cérebro hoje aqui com o neurocirurgião. Então é o seguinte, o pisão, se pisar no dedão de uma pessoa sem fibromialgia, ela vai sentir dor. Vai vir um estímulo, o estímulo vai para o cérebro percebe e vem a via inibitória. Já uma pessoa com fibromialgia, toma pisada, a dor é muito intensa. A gente chama de amplificação da sensação dolorosa. A gente chama de que como é exagerada. Não, mas é assim mesmo, que também aparece em outras doenças. Nossa, mas a fibromialgia... esse programa está sendo para mim, hein? Às vezes eu ouço algumas histórias e me falta sensibilidade. É isso que eu quero, telespectador, que nessa noite a gente leve mais a sério as dores de alguém que está aí ao seu lado e que talvez você esteja falando, para de frescura, que exagero, nossa, como é escandalosa. É escandalosa, é verdade. Depressão e ansiedade. Pode causar fibromialgia? É o seguinte, faz parte desse cortejo de sintomas, faz parte da fibromialgia. Tanto que tem um acróstico, né, acho que chama acróstico, né, fibro nos Estados Unidos, de fibromialgia. O F é fadiga, o I, insônia, o B, né, é blues, né, que é a depressão, né, FB, o R, rigidez, que é a C, travamento que você falou, e o O de fibro seria o WOW, que é a dor. Então é um sintoma, é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Olha, aprendi mais essa nessa noite. Isso não vai esquecer. Nunca tinha imaginado que seria isso. Alguns sintomas, existe, por exemplo, está falando, né? A dor ela percorre assim por diante, mas tem algum lugar que essa dor se aloja um pouco mais? Olha, antigamente tinha um critério de classificação que era assim, da cintura para cima, da cintura para baixo, os dois lados, 18 pontos que o médico pressionava e com isso, durante 3 meses, a gente dizia, é fibromialgia. Hoje em dia, não. Hoje em dia são as áreas, tanto dos membros superiores e inferiores, associadas a esses sintomas. Como eu falei,
Insônia. Por quê? Porque por uma alteração dos transmissores, né, são termos muito técnicos, mas enfim, para entender. Por exemplo, a pessoa não dorme direito. Certo. Então, ele tem um sono fragmentado. Aquele sono que você escuta o cachorro latir, o carro passar, bater a porta do carro. Então, com isso, você não tem um sono reparador e a produção de alguns hormônios a nível cerebral estão alterados. Um deles, por exemplo, o cortisol, que está relacionado ao estresse, entendeu? Então, você tem estresse, você tem uma alteração no cortisol. Aí vai desequilibrando vai todo. Vai desequilibrando tudo, então tem a insônia. Acorda como se não tivesse dormindo, A Marilene Santos, é de Campinas, interior de São Paulo, ela está perguntando o seguinte, ela diz assim, sinto uma dor generalizada no corpo, está fazendo 1 mês. Será que já pode ser fibromialgia? Olha, pelos critérios são 3 meses, mas se ela tiver associada a alteração de intestino e fadiga e insônia, batata. É isso aí. João Carlos de Porto Alegre está dizendo que sente muita dormência, formigamento nas mãos e nos pés. Será que isso também é sintoma? Não. Aí, é o que eu falei, pode ter. Por isso que tem que ter, assim, uma boa avaliação médica, uma consulta para diagnosticar uma fibromialgia não é uma consulta de 15 minutos. Você tem que saber ouvir, tem que saber ver, examinar, pegar no paciente, né? Então, isso é muito importante. É aquela medicina antiga, né? De você ter solidariedade, compaixão. É isso que tem que ter em termos de tratamento. Porque tem outras doenças que, às vezes, também dão sintomas parecidos, não tão clássicos, com todo esse cortejo de sintomas, e que já rotulam, é fibromialgia. Às vezes é um outro problema. Regina, vamos acompanhar a história da Gislaine, na verdade. Depois de conviver praticamente a vida toda com muitas dores e remédio nenhum aliviava essas dores, ela descobriu, estou sofrendo de fibromialgia. O que ela fez? Vamos conhecer agora. Uma hora, assim, foi um pico, assim, que eu não queria mais sair de casa, não queria me mexer, não queria levantar, porque eu sabia que a primeira pontada ia doer o corpo inteiro, né? Então, fui parando de fazer tudo. Doía tudo, né? Não era, assim, uma dor localizada. Eu começava na coluna, depois estava na perna. Então, eu ia só dando aqueles remédios, né? Cada vez mais forte e a dor não passava. Porque eu ia muito em reumatologista, não descobria nada. O ortopedista dava remédio cada vez mais forte e a dor voltava pior. Quando eu descobri que existia, né, o HC, o Instituto da Dor, o Luci Montoro, né, e vim parar aqui. Aí eles fizeram aqueles testes, apertam uns pontos, né, e realmente entrei para um grupo de fibro. Então, medicada e fazendo meditação, que também faz parte do programa Acupuntura, assim, melhorou. Eu consigo já sair, né, sem medo, e saio, me divirto bastante. Dá mais ânimo você se... Eu sei que não vai ter nada, né, que a dor não vai voltar aquele dia, né. Ó, ela citou 2 palavrinhas, meditação e acupuntura. As 2 coisas, de fato, têm a ver nesse tratamento? Tem a ver, sim, tem a ver. A meditação é extremamente importante. A gente sabe que a meditação, até as pessoas que oram, tem uma elevação, né, de áreas cerebrais, estimulação de áreas cerebrais. E a meditação também faz isso. O que vocês entendem, assim, como meditação nessa área médica? É aquela meditação clássica mesmo, breve, não aquela meditação dos monges budistas de muito tempo. De parar um pouco tudo aquilo que está fazendo. Mas parar, relaxar, uma hora... Respiração. Lugar tranquilo e começar a se afastar da realidade em termos de respiração e concentração, focar. Tudo isso a gente sabe que esses hormônios, esses neurotransmissores cerebrais começam a ser secretados de uma maneira diferente. E a acupuntura, então, porque a pergunta também da Marcela Dalla, aqui de São Paulo, se você indica acupuntura para pacientes com fibromialgia. Olha, não é só uma coisa, andorinha só não faz verão, tem que ser um grupo de coisas, como eu falei, e ela está aí colocando. Então, ela tem que
fazer atividade física. Bem, primeiro, fazer uma avaliação médica, ou com médico fisiatra, ou com reumatologista, ou com ortopedista, que estão estudando a síndrome da fibromialgia, né? Não basta ser só um especialista nessa área. Além disso, o tratamento tem que ser individualizado da Alcides. O que a gente vê hoje é que tem fórmulas prontas, então a pessoa sai do consultório com uma fórmula com um antidepressivo, um relaxante muscular, um analgésico e um protetor gástrico. Não é por assim, aí. porque alguns têm mais insônia, outros têm mais dor, outros têm mais ansiedade ou depressão. Então, a fórmula tem que ser individualizada. Primeiro ponto, medicação. Segundo, esse grupo interdisciplinar que a Rede Lucy Montoro tem, gratuito, é SUS, né? Isso é muito importante. Nós temos 16 unidades no estado de São Paulo. Então quer dizer que ninguém que está nos acompanhando agora precisa ficar sofrendo Não, sozinho no seu cantinho. Isso, e tem vários locais também no Brasil fazendo esse tipo de tratamento. Então atividade física, prazerosa, você fazer a meditação, você participar de um grupo. O social tem muito a ver, porque a fibromialgica, ela se isola. Então, tem tantos grupos nas igrejas, nos clubes. Mas você vai falando e eu vou pensando assim, o aspecto me parece psicológico, tem uma ligação direta com fibromialgia? Claro, porque aquilo que acontece. Eu não falei que o estresse tem a ver e ela cursa com depressão? Se você não tratar isso, não vai melhorar a fibromialgia. Então, não adianta só dar medicação, ela tem que fazer parte de um grupo, ela tem que ser aceita. Então, ela, às vezes, ouvindo pessoas iguais, ela começa a ver soluções em grupo. No nosso serviço, que é na Rede Lucy, né? Pode falar o nome? Rede Claro Lucy, que pode. A gente tem um grupo, né? Então elas fazem um café da manhã e elas começam a se encontrar na conversa com a outra ou com o outro. E juntas, depois de 6 meses, a melhora é fantástica. Você já falou sobre ortopedista, reumatologista, mas aqui a Jéssica está perguntando, ela é de Manaus, está perguntando se tem um médico especialista em fibromialgia. É como eu falei, os médicos fisiatras, reumatologistas e ortopedistas estão habilitados para esse tipo de tratamento. Acontece que tem que ser aquele fisiatra, ortopedista ou reumato que se dedica a esse tipo de tratamento e que entende que tem que ser feito esse tratamento em grupo, não só medicamentoso, como também interdisciplinar, que é com a área de educação física, o psicólogo, com aquela psicologia comportamental, né, que existe, com o serviço social. Então, tudo isso junto, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais. Regina, tem alguma parte do mundo que está mais assim, à frente do tratamento da fibromialgia? Olha, onde se estuda muito é nos Estados Unidos, né? E alguns setores da Europa, onde tem pessoas mais velhas com essa síndrome. Mas, por incrível que pareça, a medicina brasileira é muito avançada nesse sentido. O Hospital das Clínicas, as grandes faculdades de medicina têm grupos de dor, clínicas de dor com essas equipes, que a grande diferença é a equipe interdisciplinar. Então, por incrível que pareça, o nosso país está bem. A gente está falando assim, de uma dor mais intensa, de uma dor generalizada. Tem algum aparelho que vai medir a dor? Olha, é uma coisa precisa? Não, não tem. Existe um tratamento que é com termografia, um diagnóstico com termografia, que tira uma fotografia tipo infravermelho e você vai ver áreas mais coloridas do que outras. Isso significa o quê? Aí é onde tiver com mais pontos fibromiálgicos, tem mais calor e a cor é diferente na imagem. A imagem tem tons diferentes. Isso aí está em linha de pesquisa, alguns serviços fazem no Brasil. É só esse que a gente pode falar. Ainda não tem tantas evidências clínicas, mas que é o que pode usar. Criança, por exemplo, tem fibromialgia? Olha, até agora não, mas já com 16 anos a gente já está pegando pacientes, né? É mesmo? Já está. O que está acontecendo? Já está. O que está acontecendo é o seguinte, né? Vida hoje estressada? em dia, vida estressada, né? Agenda de executivo uma criança tem hoje em dia, né? E o tempo que na nossa infância se corria na rua, subia em árvore, enfim, nadava em rio, jogava bola, acabou, né? Então eles ficam dentro de casa cada vez mais
curvadinhos lá com os seus... agora estão caçando ali, Pokémon, depois, né? Agora estão caçando Pokémon. Tudo coisa boa, hein? Mas assim, sai para aula de inglês, depois vai para natação, alguns depois fazem balé, outros fazem não sei o quê. Judô, não toma sol, não corre, não se exercita. Né? Então, tudo isso está levando, e esse peso da agenda, né? Que tem que ser o melhor, que tem que passar no vestibular. É isso que eu estou falando. Tudo que eu falei são coisas muito positivas, muito boas, mas às vezes essa carga de competição, quando você fala, subíamos nas árvores e brincávamos nos rios, era difícil a gente pensar em competição e tinha que mostrar algum resultado. Não. Era mais a diversão pela diversão. Era diversão pela diversão. Estou muito saudosista nessa sexta-feira, não? Não. Você está falando a realidade. Seria bom se todo mundo fosse assim. Agora, tem uma idade, você falou 50, 60 anos, ali que é o ponto mais forte. Bicho pega. Tem pessoas de um pouquinho mais de idade, por exemplo, tem muitos telespectadores que estão nos acompanhando, que estão na faixa 70, 80, 90 anos. Aí eu acho que já não é mais fibromialgia, às vezes é a própria osteoartrose, né, que é a dor articular mais prevalente nessa faixa etária, né? Que também deve ser cuidado com programas de reabilitação. Nós estamos envelhecendo, a gente já está tendo pessoas rígidas aos 80, 90 anos, né? Alguém me falou nesses dias assim, não, mas isso é natural, artrite e artrose, que a gente está vivendo mais. Antigamente as pessoas morriam com 50, 55, 60 anos. Hoje a gente está vivendo mais. E o fato de a gente estar vivendo mais tem uma série de consequências. Uma delas é essa. É isso mesmo, tem lógica. É isso mesmo. A gente está vivendo mais, mas a gente tem que dar qualidade para esses anos a mais. Né? Hoje uma pessoa de 60 anos, falam que os 60 anos são os novos 40, né? Porque você está entrando daí numa outra fase da sua vida. E aquilo que antes, o que a gente pensava numa pessoa de 60 anos? Que ela ia estar em casa, de cabelo branco, quietinha. Não, hoje uma pessoa de chale, fazendo tricô. Não, hoje com 60 anos está todo mundo trabalhando, as pessoas que estão aposentadas estão viajando, participando de grupos de terceira idade, praticando esporte. Então, tudo isso precisa ter energia e não pode ter dor, né? E nada contra o chale e o tricô, hein? Porque daqui a pouco já vou começar a escrever aqui. Dalcides, o chale, vovó faz. Eu fico super feliz, minha vovó também fez a vida toda. Verdade, mas né? você entendeu. Agora, algumas atividades que você está falando, por exemplo, natação, ajuda? Olha, natação é ótimo. E hidroterapia, na isso água que eu queria quentinha. Lembrar. Isso. Esse é melhor ainda, né? Porque junta, une, né? O tratamento da água quente, que vai aliviar o quadro de dor, associado a exercícios onde, até para as pessoas de 80, 90 anos com artrose, elas vão estar movimentando melhor as articulações sem risco de lesão, né? Porque você está dentro de uma piscina aquecida. Tem alguma alimentação, por exemplo, que ajuda? Precisa comer bastante couve, porque couve vai ajudar. Existe alguma coisa assim ou não? Não, você tem, até eu estive num congresso internacional o mês passado, ainda não temos evidências científicas. O que tem que fazer é uma boa dieta com comida natural, né? Com comida natural, não é natureba, mas assim, não produtos industrializados, frutas, verduras, legumes, não. Né? Não, pode. Sim, mas a gente tem que usar fruta, verduras, legumes, né? Tomar sol, que hoje o sol não é mais o vilão que era antigamente, porque sintetiza vitamina D. Aí é outra coisa, vai ajudar o tratamento da osteoporose. Então, existe uma déficit muito grande de vitamina D, até nas crianças. Você falou agora sobre vitamina D, impressionante. Ou a gente também não fazia exame, né? No passado. Também tem isso. Porque agora, todo mundo que eu conheço, o médico falou, deficiência na vitamina D. Eu disse, nossa, você também? Aí a conversa começa, eu também tenho. Mas é que era interessante que o Brasil é um país tropical, né? Então a gente sempre se expôs ao sol. Então esse déficit de vitamina D era na Europa, né? Do Equador para cima, da linha de cima do Equador. E agora a gente está vendo aqui, porque ninguém mais se expõe ao sol, né? Quando se expõe é inteirinho com bloqueadores, né? Então a gente tem que ter um tempo agora para usar. Tem um trabalho científico muito interessante, Dalcides, com jovens residentes médicos.
os residentes, coitados, ficam horas dentro dos hospitais. Então, era esperado que eles tivessem vitamina D normal e muitos não têm. Muitos fizeram essa pesquisa e deles ficarem tanto tempo dentro de unidades hospitalares, eles também têm vitamina D baixa. Fantástica. E, já que lembrar, Sim. quando a gente era criança, também não tinha o óleo de fígado de bacalhau, que tinha vitamina D. Por isso que a gente sempre fala aqui do óleo de fígado de bacalhau. Ó, eu vou terminar essa entrevista, mas assim, eu fico tão feliz quando eu aprendo. Noite de sexta-feira, eu aqui aprendendo, você aí, telespectador, aprendendo cada vez mais. Então, muito obrigado pelas pessoas que nos escreveram pedindo essa pauta de fibromialgia. Graças a vocês, trouxemos a fisiatra e presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Regina Chueire. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigada.